Longos dias e belas noites, espectador aqui do Mundo Freak Apresenta. Eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai saber as dicas. O que faz para ter um excelente livro de ficção científica, né? O que é preciso ter? Vamos fazer um grande debate aqui sobre o gênero. Nossa queridíssima Jay Carreiro aqui com a gente hoje. Olá, tudo bem? Eu não tô aqui só porque eu sou física, né? No caso, eu trabalho com livros de ficção científica. Não que eu escreva livros de ficção científicas, mas eu li pra todos os cacete. autores agora vão se espelhar no que a Jay tá falando. Ela é a mestra. Qual câmera? Essa aqui. Ela é a mestra. Se você não fizer, você tá fazendo errado. Mas brincadeiras à parte, vamos ter um grande debate sobre isso, porque, cara, ficção científica é um negócio que eu sou completamente apaixonado, adoraria ler mais, né? Infelizmente, eu tenho muita coisa pra fazer aqui no meu dia a dia, eu tenho que mistura com ficção, com fantasia que eu também escrevo, né? Um monte de coisa. Tem um terror, tem a não ficção também, com os documentários, as histórias dos fantasmas, das tragédias, né? Mas, cara, ficção científica é um negócio que eu acho maravilhoso. Essa, pra mim, é aquela arte de sonhar. Assim como a fantasia, a ficção científica é a contraparte. Acho eu, na minha van... Esqueci palavras. De entender aqui a ficção científica. Que eu acho que a ficção científica é até... pra mim é o outro lado da moeda da fantasia, no sentido de que ela... Eu acho a ficção científica um pouco mais cínica. Ela tem a intenção de provocar um estranhamento em relação aos conhecimentos, né? Eu acho que ela extrapola conceitos, não só da física, da tecnologia, mas ela causa aquele estranhamento de... Isso poderia estar acontecendo agora. E é aquela sensação de proximidade, mas é tão apocalíptico que você fala, não vai acontecer. Mas, mano, pode acontecer. Então, esse estranhamento, eu acho que ele parte... acho que é o cinismo que você sente. É de tipo, olha, talvez não aconteça, mas se você olhar pro lado esquerdo, talvez já esteja acontecendo. Então, tem uma questão aí que é o seguinte, eu acho que os grandes autores de ficção científica são, para além de tudo, pessoas que têm uma excelente leitura da realidade e da própria sociedade em si, né? Porque a fantasia, ela tem a fantasia não necessariamente é isso, tá? Eu não tô falando que eu concordo com essa visão, mas muitas pessoas têm uma visão da fantasia como uma espécie de escapismo. Nem sempre, né? Não, então, eu sei que nem sempre, né? Mas você entende que tem aquela coisa meio... elfa, não. Já a ficção científica... É aquela parada, né? É um governo autoritário, quando você está falando de distopia. Então, tipo assim, é sobre uma grande raça alienígena colonizadora, é sobre uma doença mortal que, enfim... Você traça vários paralelos com a realidade com muito mais facilidade, né? Porque muitos dos autores, eles estão olhando, né? A gente citou no outro vídeo, por exemplo, o Duna, né? O Frank Herbert, acho que é o nome do autor, né? Ele traça um grande paralelo com a questão do Oriente Médio, né? Então a especiaria é o petróleo, né? Então você vai ter um grande império galáctico colonizando um planeta, quase escravizando aquele povo, né? Para ter a especiaria, porque é algo que faz com que eles se movimentem interestelarmente usando a especiaria, né? A Octavia Butler, ela também faz isso em Kindred, Laços de Sangue, né? Não é considerado uma ficção científica, mas ela usa um artifício da ficção científica que é a viagem no tempo, né? Que é uma moça negra que ela viaja no tempo, em que a família dela foi feita de pessoas escravas, né? Só que ela só vai existir no presente caso a tetravó dela tivesse passado por aquela experiência. Que situação, né? Olha que doideira. Então, eu acho que a ficção científica, ela abre portas pra você falar de temas que, se você falasse de tom muito aberto, as pessoas iam torcer o nariz. Então, você tem a oportunidade de escrever uma ficção, né? E de abordar esses temas. E, geralmente, são temas que são vigentes na sociedade. Problemas da escravidão, problemas da colonização. E também de questionar determinadas tecnologias, né? Sim. Porque faz parte da sociedade. Eu acho que quando a gente tem essa discussão, acho que o grande mérito que tem disso tudo, de uma grande obra que meio que transcende espaço e tempo pra gente, é o próprio Star Trek. Por mais que não seja uma literatura de ficção científica, né? É uma ficção científica muito interessante, e cada um daqueles episódios, eles tratam sobre certos temas que são meio que provocativos com relação à realidade, né? Pra começar, por exemplo, imagina, galera, Guerra Fria. Qual o maior inimigo da sociedade ocidental dentro daquele espectro de propaganda, né? Os soviéticos. Dentro do Star Trek,
é uma nave e que você tem todas as etnias ali dentro, né? Você tem o russo, você tem um japonês, você tem um americano, você... Então olha como é que isso era meio que pra frentex pra época. E ali você tinha, desde aquela da década de 60, você tinha vários debates, né? De relações interraciais. Na época, os Estados Unidos passavam por todas aquelas tensões, né? Das leis de segregação racial, por exemplo, né? Mostrar um beijo entre um branco e uma mulher negra era uma coisa de outro mundo, assim, né? Que foi bastante criticado na época, e hoje a gente olha do tipo assim, algumas pessoas meio que deram uma viajada achando que, né, que não era, né? Falando que não, hoje em dia tá muito lacrador e tal, mas na época o Star Trek era meio que um bastião de você ter várias dessas. E nem precisa ser uma coisa muito para o lado social, por exemplo. Eu lembro muito daqueles debates, por exemplo, acho que era na Nova Geração, que, por exemplo, tinha aquela parte da nave que era uma simulação. E aí tinha muito daquelas discussões sobre vivendo dentro de uma simulação e não querendo sair daquilo, né? Isso foi bastante explorado. Principalmente, tem um episódio, eu acho, do Black Mirror que tem essa de você entrar na simulação e, tipo, viver um looping ali dentro, né? Sim. Mas o que eu tava pensando aqui agora, enquanto você tava falando, eu me deparei com um livro da Anne McFrey, eu acho que é assim que fala o nome dela. Não é mais traduzido aqui, ela foi traduzida na década de 90 e simplesmente os livros dela sumiram. Que se chama The Ship Who Sang. É uma coletânea de 5 livros que ela escreve com outras pessoas também. E ela escreveu ali na década de 70 e ela tava falando que era mais ou menos assim. A galera que tinha filhos que nascessem com deficiências físicas, eles tinham uma alternativa para essas crianças, que era que elas iam se tornar tipo uma espécie de concha inteligência artificial, só que automaticamente ela já ia começar a dever pro governo, porque o governo que dava essa possibilidade dela continuar existindo. E geralmente eles ganhavam habilidades, tipo, de serem, sei lá, muito espertos, extremamente inteligentes. E ela vai contar a história de uma dessas crianças, né, que tá devendo pro governo porque ela nasceu com deficiência. Que situação, hein, amigo? E que eu acho que é uma analogia clássica, tipo, você ter que entrar na faculdade e você automaticamente já tá devendo ao governo, né? E também uma alternativa de, tipo, de dar pra deficiência física. Como é que você tratava deficiência física na década de 70? Era, tipo, uma sentença de morte, entendeu? Para as pessoas naquela época. E ela já tava ali falando sobre isso. Não precisa ser uma sentença de morte. A gente pode, tipo, usar tecnologia para melhorar esse tipo de coisa. Que é o que acontece hoje. Tem tecnologia, existe acessibilidade. Então, pra essa mulher tá falando na década de 70 sobre isso, é muito avançado, entendeu? Sim, não, quando para pra analisar, eu penso no próprio Guerra dos Mundos, né? O Guerra dos Mundos, a gente tá falando aqui do início do século, final do século retrasado, né? É que eu penso nas adaptações dos filmes, né? Que foram o início do início, sei lá, enfim, gente, muita data. Mas que fala muito sobre aquelas tensões, né? De colonização por exemplo, para a cabeça do cara que escreve um Guerra dos Mundos, como em inglês, o primeiro contato que aquela civilização vai ter com a humanidade é de exploração e anexação, né? Então é guerra, né? É guerra. E é muito interessante como que a gente projeta não apenas os nossos desejos e as nossas... como também os nossos temores, né? Sim, a gente só conhece certos tipos de violência e aquilo que você vai estar reproduzindo nesse sentido. E eu acho que a ficção científica é também a oportunidade de quebrar um pouco disso nesse sentido. Muito. E de você repensar. É claro que vai falar de muitas dores, mas vai falar também de soluções, né? Como, por exemplo, Solarpunk, aí que é um subgênero da ficção científica que hoje tá na moda. Interessantíssimo, por sinal. É um bracinho do Cyberpunk, porque o Cyberpunk surgiu e o William Gibson matou ele na ele tá tentando, época, né? Mas tá difícil de morrer, Cyberpunk aí. Mas o William Gibson, pra quem não sabe, né? Ele é autor de vários livros de ficção científica. Neuromancer é o clássico. Neuromancer é o clássico, etc. Que tem vários livros aí dessa pegada que é meio... Esse Cyberpunk que é esse... Dá pra chamar de retrofuturismo hoje, porque quando a gente olha pra trás, né? É o Brasil. É basicamente você falar da pessoa que não tem acesso direito a saneamento básico, mas ela tem acesso a um iPhone 15. Sim, é isso. É mais ou menos isso, toda a ideia de discussão, que ele tá retratando muito sobre pós-capitalismo, sobre essas paradas assim, e sobre como ele mesmo falou que hoje em dia não faz nem mais sentido o Cyberpunk, porque como uma crítica à sociedade, a gente já vive hoje um Cyberpunk. Então todo Cyberpunk que nasce hoje
se torna meio que um fetiche estético. Exatamente. Muito mais do que realmente uma discussão com algum tipo de crítica, né? Porque hoje a gente já tá vivendo isso, né? Tipo, alta tecnologia com baixa situação de vida, né? Então isso é muito necessário. Mas o que pra gente ir encaminhando pro encerramento, assim, o que seria... Tipo assim, a pessoa quer escrever uma ficção científica, Jay, o que você acha que não pode faltar? E eu sei que ficção científica é algo que é muito amplo, né? Eu acho que eu vou voltar de novo, que é o que eu procurava quando eu tava estudando os livros de ficção científica pra eu usar na sala de aula. Tudo bem que eu tava procurando pra ver conceitos de física e eu descobri tanta coisa que eu tive que fazer só de ciências da natureza e matemática, porque eu consegui falar de física, química, biologia e matemática. Então eu acho que o central era o estranhamento daquela coisa que, tipo, a reflexão que você tem das tecnologias, de tipo, eu tô extrapolando, vai que agora os robôs, eles são sencientes, eles pensam por si mesmo. Tá, a gente tem uma Alexa em casa. Entendeu? É meio... você extrapola. A Alexa não pensa quando para analisar. Mas você pode extrapolar pra Pode. Daqui a 10 anos ela pode estar pensando, né? Exatamente. Então, tipo, por que eu chamo de estranhamento e não só extrapolação? É porque ela tá muito próxima de você. Entendeu? Você precisa ter esse desconforto, né? Eu acho que a ficção científica, ela veio pra trazer desconforto. Porque senão você não vai parar pra refletir sobre inúmeras coisas que acontecem na sociedade. E a ficção científica é isso, gente. Isso aconteceu. E olha só o que aconteceu com esse povo. Entendi. Entendeu? Pô, muito, muito bom, muito bom. O que você acha, espectador? Espectador parece muito da televisão da década de 70, né? Faltou você, o que você acha? O que eu não acho nada? O que eu olho pra mim? O que eu tenho que achar nada? Eu tenho que gravar aqui esse negócio aqui. Cara, mas assim, antes da gente encerrar então o vídeo, então, porque a Jay atrapalhou tudo. Vamos... O que eu acho? Cara, eu acho que o desconforto, ele é interessante, mas eu fico pensando no conforto. Eu quero ler porque é gostoso. Eu quero solução. Eu não vou falar o que seria ideal pra uma ficção científica. Faz o que você quer aí. Lógico. Mas eu fico pensando, tá faltando soluções. Tem uma frase do Neil Gaiman que eu acho muito boa, assim, né? Que ele trata muito isso em várias obras dele, principalmente o Sandman, nesse sentido. Que ele é meio que essa conclusão do que... sobre o sonhar. Eu acho que as soluções de todos os nossos problemas passa muito por essa questão do projetar as coisas boas que a gente quer, né? Eu não tô falando de um segredo não, tá, gente? Eu tô falando no sentido de... Pense que vai acontecer. Não é isso, mas é tipo assim... Temos problemas, óbvio, né? A sociedade tem problemas, o mundo tem problemas, escassez, etc, guerra, fome, lá. Pra onde que a gente tá indo? E eu acho que a ficção científica pode passar por esse lado. Com toda certeza. Não necessariamente precisa ser, tudo acontece. Porque senão, sem conflito também, não tem uma boa história, talvez, né? Tem muita gente que debate sobre isso. Mas talvez possa existir ali uma linha que você consiga trabalhar certas soluções. E que eu acho que a gente foi uma sociedade que parou de sonhar. Bastante, eu acho um pouco disso. A ficção científica tratou bastante sobre esses temas, mas eles sempre estavam trazendo grandes soluções, né? Hoje em dia parece que as soluções foram se escasseando cada vez mais só e ficando os problemas, né? Então eu acho que falta um pouco essa projeção do pra onde que a gente tá indo. Eu acho que esse é o legal. Falta mais Star Trek, assim, que Star Trek tem um pouco dessa coisa meio... É bem otimista Star Trek. É bem otimista, eu acho que falta um negócio... Não foi a pergunta que você fez, mas é isso que eu vou dar. Então é isso, muito obrigado por você que ficou até aqui. Seja otimista e muito obrigado. Olha, Estúdio R1 aqui com a gente, Grupo R1, sempre com a gente, ó. Dá um alô no Instagram deles, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês já gostaram aqui de todo esse material bacana aqui, de todos esses equipamentos maravilhosos, essa galera... incrível que tá aqui sempre com a gente, uma equipe maravilhosa, mandar um abraço para eles que estão aqui. E você quer saber mais, vai lá no @ do Grupo R1, do R1 Space, manda uma DM, quem sabe você não pode gravar num lugar como esse, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E aquilo, muito obrigado para você que ficou até aqui, deixe nos comentários, deixe seu curtido, seu like e seus compartilhamentos e tudo, deem tudo que vocês têm aí. É ficção científica, a galera que cria um canal no YouTube... Os escritores de ficção científica, se vocês estão por aí, fale. Indiquem aí seus livros também, estejam convidados aqui a estarem aqui também na mesa com a gente. E é isso. E aquilo, não olhe para trás. Porque vai vir um escritor... Brincadeira. Chama